tema desta série de Natal é um Natal com graça. Olhámos a semana passada para a vida de Tamar e, tal como vimos, não era nada comum naquela cultura ver nome de mulheres nas genealogias. Quando isso acontece é porque o autor pretendeu dar ênfase. Hoje iremos então olhar para a vida de Raabe, a qual se encontra descrita no livro de Josué, capítulo 2. Lembrar que este texto surge na consequência da promessa feita por Deus a Abraão da conquista da terra chamada Canaã, e vemos isso em Gênesis capítulo 12. Muitos anos se passaram desde aí. O povo hebreu sofria opressão no Egito, sendo que então Deus enviou Moisés para liderar o povo da saída de lá. Andaram 40 anos no deserto e sempre dirigidos por Moisés. No entanto, não foi Moisés que levou o povo até à terra prometida. Moisés apenas viu de longe. Deus levantou assim Josué para liderar o povo, e era ele que devia então liderar, e iria ter várias provas da fidelidade de Deus para com a sua promessa. E é algo que nós nunca devemos esquecer. Deus é fiel. E Deus sempre comprovou isso precisamente. E afirmou também, muitas vezes, de forma clara. Josué 21:45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, o texto que iremos ler a seguir vem inserido na ida dos espias até Canaã, para perceberem como poderia o povo de Deus derrubar o povo adversário para conquistar a terra prometida. Então, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: Josué, filho de Num, mandou sigilosamente de Chitim 2 espias com ordem para explorarem bem a região, especialmente Jericó. Quando chegaram à cidade, entraram em casa da prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. Então é muito interessante notar que Josué enviou de forma sigilosa 2 homens numa missão, o que mostra também o risco desta tarefa. Diz-nos ainda o texto que estes espias entraram na casa de uma mulher com o nome de Raabe, que era prostituta. Não sabemos a razão da ida destes homens para a casa desta mulher, mas crê-se que provavelmente foram na sua ignorância, ou então Raabe tinha uma estalagem onde recebia também as pessoas. Temos que perceber que onde a Bíblia não fala, nós devemos ter muito cuidado e devemos mesmo até às vezes ficar calados para não cairmos em inferências. No entanto, podemos ter a certeza que Deus queria, naquele momento, que aqueles homens entrassem naquela casa, porque havia uma mulher que tinha um coração que já estava a ser preparado por Deus para receber a sua palavra. O texto diz-nos que Raabe era uma prostituta. Este termo é usado 90 vezes no Antigo Testamento, sempre com o sentido de mostrar alguém que tinha relações fora do seu casamento, os quais envolviam sempre alguma coisa em troca. Raabe então era alguém que, segundo a lei de Israel, era merecedora de morte devido às suas práticas pecaminosas. Versículo 2. Ora, o rei de Jericó foi informado que tinham chegado nessa noite uns israelitas para espiarem o país. Então Jericó tinha um rei. Logo tinha um povo que era muito organizado, muito povoado. Os espias estavam nesta missão ultra secreta, mas conforme lemos no versículo, tudo se veio a saber. Ou os espias não tinham grande jeito, ou então alguém tinha dado, como se costuma dizer, com a língua nos dentes. Contudo, nós temos uma certeza: nada acontece ao acaso. Versículo 3. Mandou por isso este aviso a Raabe: faz sair esses homens que foram para a tua casa, porque eles vieram como espiões. Então o rei estava assustado com a ideia de poderem ser invadidos por outros povos, e principalmente por saber que o povo de Israel tinha milhares de pessoas, estava mesmo ali ao lado. Enviou então alguém à casa de Raabe para encontrar estes homens. Versículo 4 a versículo 6. Mas a mulher escondeu os 2 homens e respondeu: na verdade vieram ter contigo uns homens, mas eu não sabia onde eles eram. Saíram a anoitecer antes de se fecharem as portas da cidade, e não sei para onde foram.
Mas se forem depressa atrás deles, ainda os podem apanhar. O que aconteceu é que ela os fez subir para o terraço da casa e lá os escondeu no meio do linho que ali tinham posto. Então Raabe arriscou a sua vida. Ao ter protegido os espias, quando ainda não tinha qualquer tipo de proteção garantida. É a prova evidente que Deus já estava a tocar e a mexer no coração daquela mulher. Raabe então escondeu os homens por saber do perigo que existia nas suas vidas. E fez isso dizendo que já tinham saído, quando na verdade ela tinha escondido na parte de cima da sua casa. A Bíblia, e temos que ser claros sobre isto, a Bíblia é um livro de tensões. Esta certamente é mais uma tensão existente. E o autor do livro não se preocupa em explicar esta tensão do texto, onde Raabe faz uma coisa e diz outra. É interessante notar o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 25, acerca de Raabe. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Quando nós estudamos então este livro de Tiago, percebemos que a justificação acontece por meio da fé somente, ou seja, a pessoa é declarada inocente, embora sendo culpada, somente através da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício naquela cruz. Mas a evidência desta justificação acontece através então da fé e das obras. Sendo assim, Raabe, através das suas obras, mostrou a confiança que tinha em Deus, ao arriscar a sua vida por dois homens que nunca tinha visto na vida. Versículo 7. Os homens do rei saíram então e fecharam as portas da cidade. Dirigiram-se para o lado do Jordão à procura dos espiões e foram até ao vale do rio. Então os homens do rei estavam completamente enganados no caminho, a percorrerem para irem atrás dos espias. Vamos perceber então qual a razão. Porquê é que Raabe então enganou aqueles homens? Versículo 8 ao versículo 11. Antes, porém, dos espiões se deitarem, Raabe foi lá ter com eles e falou-lhes assim: Eu sei que o Senhor vos deu este país. Toda a gente anda atemorizada por vossa causa e todos os habitantes fogem na vossa frente. Soubemos como o Senhor secou o mar vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e como no lado do Jordão trataram os dois reis amorreus, Sião e Og, e os mataram. Quando tivemos conhecimento disso, ficámos desanimados, e mais ninguém teve coragem de vos resistir, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus do céu e na terra. Então, curioso notar alguns aspectos neste texto. Primeiro, Raabe sabia da promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel. Eu sei que o Senhor vos deu este país. Em segundo lugar, sabia também aquilo que Deus tinha realizado. Reparem no texto, soubemos como o Senhor secou o mar vermelho e também o que tinha acontecido aos inimigos do povo e como lá trataram os dois reis amorreus, Sião e Og, e os mataram. Em terceiro lugar, Raabe reconheceu que Deus era Deus, sobre tudo, sobre todos, ao dizer: o Senhor vosso Deus é o Deus no céu e Deus na terra. É interessante notar e comparar estas palavras com as que estão descritas em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro Deus. Dessa forma, podemos ver como Deus estava a trabalhar no coração de Raabe e ela começou a acreditar em Deus e por isso invocou o seu nome. E tal como diz Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 12 e versículo 13. Jurem-me agora pelo Senhor, que hão de tratar a minha família tão bem como eu vos tratei. E deem-me um sinal como garantia de que hão de poupar a vida ao meu pai e à minha mãe, aos meus irmãos e irmãs e aos seus familiares. Não nos matem. Então Raabe tinha tanta confiança em Deus que pediu para aqueles dois espias jurarem em nome do próprio Deus que ela e os seus familiares seriam salvos das mãos do próprio Deus. É interessante olhar para este aspecto, serem salvos por Deus, do próprio Deus. Vemos aqui já a estrada, o caminho aberto de Raabe para a vida do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. Os homens responderam-lhe:
que o Senhor nos tire a vida a nós mesmos, se não fizermos como tu dizes, se tu não contares nada a ninguém do que andamos a fazer. Prometemos que havemos de tratar bem quando o Senhor nos entregar este país. Então aqueles homens ofereceram proteção a Raabe. Lembrar que Raabe não era bem vista, mas mesmo assim prometeram proteger a sua vida. Versículo 15 a versículo 16. Ora, a casa de Raabe estava sobre a muralha da cidade. Desceu-os então da janela por uma corda, dando-lhes o seguinte aviso: vão para as montanhas, para que os homens do rei não vos apanhem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o vosso caminho. Então Raabe mandou exatamente pelo sentido contrário daquele caminho a quem ela enviou os homens do rei. Versículo 17 a versículo 22. Nós gostamos e devemos amar ler a palavra, porque é a palavra que tem poder para as nossas vidas. Versículo 17 a versículo 22. Os homens explicaram: é assim que nós cumpriremos o juramento que fizemos. Quando entrarmos nesta terra, reparem agora nos pormenores, porque a Bíblia está escrita da forma como está escrita, porque cada palavra é pensada. Reparem, põe este cordão vermelho na janela por onde nos fizeste descer e reúne em tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família. Se alguém sair da tua casa, será responsável pelo acontecer. Nós não teremos culpa. Mas se alguém tratar mal qualquer pessoa que esteja em tua casa, é sobre nós que recairão as responsabilidades. Entretanto, se tu contares a alguém o que andamos a fazer, nós ficamos desobrigados do juramento que fizemos. Ela concordou, despediu-se deles e eles foram-se embora. Depois de saírem, ela colocou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para a montanha e por lá ficaram 3 dias, até que os homens do rei, depois de terem procurado por todos os caminhos, regressaram a Jericó sem os terem encontrado. Então aqueles 2 homens prometeram proteção a Raabe, prometeram proteção à sua família. Para que isso acontecesse, bastava que ela não contasse a ninguém e colocasse um cordão de cor escarlate, que é o vermelho vivo, na janela. Muito interessante notar este aspecto. O cordão vermelho, cor do sangue, era esse que iria garantir a proteção para aquela família, para que não houvesse sangue derramado naquela casa, conforme vemos no versículo 19. Era preciso então algo com a cor do sangue, para que não houvesse sangue, para que não houvesse morte naquele lar. Faz-nos lembrar então quando o povo estava a sofrer opressão no Egito e depois aconteceu a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir de morte os egípcios, ao ver o sangue na verga e nas 2 ombreiras da porta, passará adiante e não deixará que a destruição entre nas vossas casas. Ou seja, ou havia sangue nas ombreiras da porta, ou havia sangue derramado no lar. Era sangue para proteger o povo. Quem obedecesse assim às palavras do Senhor e manifestasse fé na sua pessoa, certamente então que não iria ser destruído pelo anjo destruidor. O sangue era a garantia da proteção. Versículo 23, versículo 24. Os 2 homens desceram então da montanha, atravessaram o rio e voltaram para junto de Josué, filho de Num. E contaram-lhe tudo o que tinha acontecido e disseram: o Senhor vai nos entregar todo o país. Todas as pessoas andam a tremer de medo por causa de nós. Então aqueles homens foram ter novamente com Josué e disseram-lhe aquilo que o Senhor disse, que lhes iria dar a terra. Além disso, também disseram que o povo estava com medo deles, porque sabia que o próprio Deus estava com eles. Agora reparem, quem foi a pessoa responsável por dar este conhecimento àqueles homens? Uma mulher que não tinha valor naquela altura, chamada Raabe. Deus usou a vida daquela mulher para mostrar que Ele, Deus, estava com o seu povo e que lhes ia dar a vitória. O nome de Raabe está então descrito na linhagem de Jesus. Mas Raabe, o nome de Raabe aparece também mencionado em Hebreus capítulo 11. Muitos chamam a galeria dos heróis da fé. Quanto a mim, não é o melhor termo, porque aquele texto não é para apontar àquelas pessoas, mas é para apontar ao Deus daquelas pessoas. Mas o nome delas está lá descrito em Hebreus capítulo 11. Dessa forma, qual será a razão
de uma mulher prostituta aparecer na linhagem do Senhor Jesus. Quanto a mim, há 4 aspectos. Em primeiro lugar, relembrar que o tema desta série é Natal com graça. Em primeiro lugar, para mostrar que a graça de Deus transforma qualquer tipo de pessoa, independentemente do seu passado, para lhe dar um futuro novo. Raab era uma mulher prostituta, por isso não era bem vista na sociedade. No entanto, Deus protegeu a sua vida e usou-a na sua obra. Sendo assim, lembre-se, não importa como começou a sua caminhada, importa sim como a deseja terminar. Podemos ter crescido num lar cristão ou num lar de muita corrupção, mas todos nós precisamos da graça de Deus. Deus transformou uma mulher prostituta numa nova criatura. Raab depois teve um filho. Sabem como se chamava o filho de Raab? Boaz, que por sua vez casou com Ruth. E passado 3 gerações, nasceu Davi. E Boaz foi um dos homens mais incríveis do Antigo Testamento. O que é que isto nos mostra? Que Deus transforma vidas. Independentemente dos traumas do passado, há esperança em Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Muitas pessoas vivem preocupadas ou traumatizadas devido ao seu passado. E eu entendo isso. Mas temos que olhar para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Tem poder para transformar o nosso passado, para nos dar um futuro novo. Deus salva mesmo aqueles que nós, porventura, acharíamos que não há hipótese alguma de serem salvos. Por outro lado, meus irmãos, e nós achamos às vezes que aquela pessoa não há hipótese alguma de ser salva, mas depois quase que nós atribuímos a salvação pelas obras quando nós dizemos assim: aquela pessoa é tão boazinha, só lhe falta ser salva. Sabem, na verdade, a essa pessoa falta-lhe tudo. Porque sem Cristo não é nada. Sem Cristo nós não somos nada. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Todos nós somos salvos pela graça de Deus, então podem ser boazinhas, mas se não tiverem Cristo, não serve para nada. Cristo é a esperança. E Deus faz isto para salientar que Ele é todo-poderoso e que a sua graça então estende-se a qualquer tipo de pessoa. Celebremos então este advento com a certeza que Deus é poderoso e que a sua graça é tremenda. Em segundo lugar, o arrependimento é a melhor bênção que Deus nos pode dar. Uma mulher que não tinha futuro, Deus transformou-a num canal de bênçãos para outros por meio do arrependimento e da fé. Deus deu um novo significado à vida de Raab. Por isso, tenhamos a certeza que é Jesus quem dá significado à nossa vida. Se forem as coisas ou as pessoas deste mundo a darem significado à nossa vida, com isso nós estamos a dizer que Cristo não é suficiente para nós. Além disso, nós vamos viver eternamente insatisfeitos. Não há nada, não há ninguém neste mundo que tenha a capacidade para preencher o vazio existente nas nossas vidas. Somente Cristo. Agora, permitam uma pergunta. Temos vivido a nossa vida com satisfação? Ou dizemos que nos falta alguma coisa para sermos felizes? E às vezes, contra mim falo e para a minha tristeza quando ouço, às vezes as pessoas dizem o seguinte: só me falta isto para ser feliz. Ou eu preciso disto para ser realizado. Um trabalho, um casamento, um filho, a saúde, seja o que for. Só me falta isto para ser feliz. Na verdade, nós o que estamos a dizer a Deus é: Deus, tu não me preenches completamente. Eu preciso de alguma coisa para me sentir completo. Eu preciso de alguma coisa para me sentir feliz. Por isso, Deus não tem nenhum compromisso com a nossa realização pessoal, porque Ele quer que Cristo seja a nossa realização. Nós fomos criados para adorar. Por isso é quem temos adorado. Nós adoramos a quem nos satisfaz.
e nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Cristo dá significado à nossa vida. Nele há satisfação plena e completa. Raabe percebeu isso depois de ter feito tantas coisas erradas. Será que nós já reconhecemos o mesmo? A nossa confiança dessa forma não está em quem nós somos, mas em quem Cristo é e naquilo que Ele pode fazer. As pessoas orgulhosas acham que merecem alguma coisa em termos espirituais. E às vezes nós ouvimos as pessoas a dizer assim: ai, isso aconteceu na tua vida, tu mereces. Nós não merecemos nada. É tudo fruto da graça. Toda a boa dádiva, Tiago 1,25, é fruto da graça de Deus. Não é porque nós merecemos. Romanos 11 também fala disso. Quem és tu? Tu deste alguma coisa primeiro para que tu possas dizer que mereces? Não. Então tudo de bom nós recebemos é fruto da graça. Cuidado com a doutrina dos merecimentos. Porque onde há graça não há merecimento nosso. A sabedoria deste mundo dá-nos uma lição. Ou ensina-nos erradamente. Sim, nós conseguimos. Yes, we can. Mas não. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho diz: não, nós não conseguimos. Mas Cristo conseguiu no nosso lugar. E isso é suficiente para nós. Não, nós não conseguimos. Não, tu não consegues. Mas Cristo conseguiu no teu lugar. Por isso a boa nova do Evangelho é que Cristo viveu o Evangelho. Por isso nós não vivemos o Evangelho porque ele já foi vivido. Nós vivemos de acordo com o Evangelho para mostrar que nós somos de Jesus. Por isso a nossa vida deve ser sempre acerca de Cristo e não acerca do meu eu, do meu orgulho, da minha personalidade, da minha realização. Tudo deve ser acerca de Cristo. Em terceiro lugar, em certo sentido, viver uma vida de fé, viver uma vida de risco. Raabe mostrou toda a sua confiança. Não se importou de arriscar a sua vida para confiar em Deus. Ela não sabia o final da história. Ela não sabia qual seria o final da história, mas ela confiou. Raabe arriscou a sua vida. Agora a pergunta para nós é: estamos nós dispostos a arriscar as nossas vidas por amor a Deus, por amor à Igreja? Estamos nós dispostos a arriscar as nossas vidas por amor a Deus, por amor à Igreja, por amor à comunhão? O que já fizemos por amor a Deus? Fazer as coisas quando tudo está seguro, isso não é arriscar, isso não é preciso ter fé. Mas nós arriscamos. Nós estamos aqui presentes para louvar ao Senhor com toda a fé. Deus controla todas as coisas. Porque o nosso tempo está determinado por Deus. Quando tivermos que partir, nós partiremos. Devemos ser responsáveis, cuidadosos, mas não vivermos com medo. E a forma como vivemos a nossa vida mostra se nós confiamos ou não em Deus. Há uma frase de Kevin DeYoung muito forte. Ela é uma chapada para mim. E eu passo a repetir, ou passo a dizer, e depois vou repetir. Quando nos preocupamos ou andamos ansiosos, mostramos ao mundo que confessamos a Cristo apenas com os nossos lábios. Alguns de nós vivem tão preocupados, mais valia assumirem-se como ateus. Eu repito. Quando nos preocupamos ou andamos ansiosos, mostramos ao mundo que confessamos a Cristo apenas com os nossos lábios. Alguns de nós preocupam-se tanto que mais valia assumirem-se como ateus. Em quem temos confiado? Versículo 4. Versículo 4 não, aplicação número 4. Apenas o sangue de Jesus tem poder para salvar qualquer que se arrepender. Raabe não foi salva por causa das suas obras,
Ela foi salva porque teve fé em Deus e mostrou essa fé através das suas obras. Raabe não foi salva pelo valor da sua fé em si, mas foi salva em quem manifestou a sua fé. Nós somos aceitos por Deus através do sangue de Jesus que se manifesta por todos aqueles que tiverem fé no seu sacrifício. Temos colocado a nossa fé no seu sacrifício. Raabe colocou a sua fé ao colocar o cordão vermelho na sua janela. Nós não precisamos de colocar um cordão vermelho na nossa janela para mostrar a nossa fé em Deus, mas precisamos de confiar que o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, tem poder para nos salvar. Então nós acreditamos que as nossas vidas estão protegidas, não pelo sangue da corda de Raabe, mas pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz, para que quando a ira de Deus se manifestar, nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus, porque o nosso sangue não tem poder algum para salvar, somente Jesus tem poder. Como saber se nós acreditamos em Jesus? Como saber se nós acreditamos neste poder? Como saber se nós de facto somos salvos? Como tivermos um desejo intenso, vivemos para a glória de Deus, e independentemente de cairmos ou não, nós depois arrependemos, porque sabemos que um salvo vive de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Somos amigos de Deus quando fizemos aquilo que Ele manda, quando vivemos uma vida de fé e obediência. Nós não fazemos as coisas para sermos aceitos por Deus. E isto é legalismo. Às vezes nós quase que somos doutrinados desta forma. Faz isto, cumpre isto, segue estas regras e Deus vai-te amar. Deus vai-te abençoar. Isso é errado. Isso é legalismo. Deus ama-nos. Romanos 8. Deus ama-nos. Então que este advento seja marcado pelo arrependimento dos nossos pecados e pela nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, porque quem acredita na teologia da prosperidade está a dizer que Deus não é suficiente. Nós acreditamos no Evangelho porque dizemos que Cristo é suficiente. Nós também não acreditamos na teologia da confissão positiva, onde nós dizemos as coisas e elas irão acontecer. Eu e a Filipa vimos esta semana um filme muito interessante, mas a teologia desse filme é: acredita nas coisas e elas vão acontecer. Pensa nessas coisas e elas vão acontecer. A tua mente tem poder. É bonito o filme, mas herético. Do início até o fim. Acredita em Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus dá, Deus tira. Louvado seja o Senhor. Mas é mais fácil acreditar. Pensa positivo. E as coisas vão acontecer. Só tens que pensar que tudo vai correr bem. As coisas vão melhorar. Tudo vai ficar bem. Entretanto, muita gente morreu. Entretanto, muitas pessoas perderam os seus trabalhos. Onde é que estão essas promessas de que vai ficar tudo bem? Mas nós podemos dizer que se confiarmos em Jesus Cristo e se nós partirmos desta vida, vai ficar tudo bem. Onde não vai haver choro, onde não vai haver ranger de dentes. Mas não é por isso que nós ansiamos o céu. Nós ansiamos o céu para o louvarmos por todo sempre. No sangue de Cristo há poderes. Que o nosso bom Deus nos ajude. Amém? Que este Natal, então, seja marcado pela graça de Deus. E tal como vimos também a semana passada, pelo Ministério da Reconciliação, onde cada um de nós está comprometido a levar a mensagem da reconciliação a Deus, às pessoas, a mensagem da reconciliação com Deus. Mas também, tal como temos dito sempre nesta época, este ano não há tantas aglomerações e nós devemos ter mesmo muito cuidado. Mas às vezes nas festas de Natal há chatices. No início tudo é muito bonito, depois as pessoas bebem mais um copo ou comem mais um bocadinho e começam-se a chatear umas com as outras. Que cada um de nós possa ser marcado pela mensagem da graça, pela mensagem da paz, pela mensagem do amor e da misericórdia, para que as pessoas possam olhar para nós e possam ver Cristo refletido nas nossas vidas. Deus nos abençoe.